muito relevante no gerenciamento de projetos é a gestão das comunicações. E o que é uma comunicação? É um processo onde se de uma pessoa para outra ou outros, né, informações por diferentes meios. Um item bastante relevante no gerenciamento de projetos é o gerenciamento das comunicações. E o que é uma comunicação? É um processo onde a informação é transferida entre diferentes indivíduos, por diferentes meios de diferentes formas. Como no dia a dia, onde podem acontecer problemas de comunicação, por exemplo, mal entendido de onde encontrar uma pessoa e acontecerem desencontros, questões assim, a comunicação constante é fundamental para o sucesso de um projeto. Falhas de comunicação, falta de comunicação, potencializam os fracassos, os resultados negativos dos projetos. A comunicação é tão importante que o gerente de projetos passa a maior parte do seu tempo, até 90%, segundo alguns estudos, envolvidos em atividades de comunicação. Não é que ele fique conversando com todo mundo o tempo todo, é que ele se prepara para a comunicação, conversa e troca informação com equipe, cliente, chefia, diferentes partes interessadas. Isso de comunicação inclui quem vai transmitir informação, quem vai receber, o canal que vai ser transmitido, a mensagem repassada. Além disso, um feedback para se entender se o receptor recebeu a mensagem e da maneira correta. E acontecem ruídos que influenciam, dificultam essa recepção adequada pelo receptor. E o que é incluído no gerenciamento das comunicações? Os processos para garantir que a necessidade das informações sejam atendidas, que as partes interessadas estejam satisfeitas por meio de artefatos, atividades previstas, planejadas para que a comunicação, que as informações fluam adequadamente. O gerenciamento de comunicações é importante porque as pessoas gostam de saber o que está acontecendo. Todo mundo não gosta de fazer algo sem saber para quê, qual o resultado, o que aquilo influencia. Então, as pessoas devem ter explicações, devem ser esclarecidas em relação ao que vai ser feito no projeto. Com isso, elas trabalham com mais dedicação, porque elas entendem por que elas estão fazendo as coisas. E se comunicar, principalmente em um projeto, em uma relação profissional, não é algo que deve ser feito de maneira improvisada. Isso precisa ser planejado, precisa ser estruturada. Não pode se deixar de lado. É relevante, fundamental um planejamento correto das comunicações. Outro item importante em relação às comunicações é que os diferentes veículos de comunicação se completam. Não adianta sempre falar com as pessoas, ou sempre mandar e-mail, sempre mandar mensagem por rede social, por WhatsApp. Dependendo da situação, uma coisa é melhor do que outra. Então precisa se identificar e ver qual que é melhor. Inclusive até mais de uma em alguns casos seriam utilizadas. Diferentes problemas podem ocorrer em relação às comunicações. Uma delas é não perguntar para as pessoas. Você sabe disso? O que mais? Entendeu? Tá? Coisas desse tipo para poder deixar bem claro. A comunicação, o planejamento da comunicação precisa ser feito também para todos os stakeholders. Existem alguns mais relevantes, com mais frequência, mais rigor, mais cuidado, mas todos devem receber algum tipo de informação para entender como é que está o andamento do projeto. Cada projeto tem uma realidade diferente e isso influencia nas comunicações. Projetos menores têm a comunicação facilitada. Projetos grandes com pessoas em diferentes organizações, localidades, até países, precisam de cuidados diferenciados. Então, a comunicação deve ser tratada, customizada, de acordo com a necessidade do projeto. E é necessário se utilizar diferentes métodos de comunicação. Não é sempre que vai ser da melhor forma mandar um e-mail ou registrar por escrito, ou coisas assim. Algo muito relevante também é confirmar que uma comunicação foi recebida e compreendida. Não é só mandar um e-mail e pronto. Passei a bola, agora o problema é do outro. Tem que entender
se a pessoa compreendeu e garantir que ela realmente recebeu aquele comunicado. A comunicação ocorre de diferentes formas, não é só pelo meio escrito, falado. A comunicação não verbal representa muito. Uma comunicação não verbal é uma forma que, tipo, você, ao falar o bom dia, muitas vezes para uma pessoa, você já sabe o estado de humor dela, não pela resposta dela. Muitas vezes vai responder bom dia, mas pelo rosto, pelo tom de voz, por diferentes coisas que podem ser percebidas no momento da comunicação. Mesmo a comunicação escrita, a maneira de escrever, vai mostrar o estado de espírito, né, da pessoa no momento em que ela estava escrevendo. Então, um tipo de comunicação é o paralingual. Ele está associado à intensidade, ao tom de voz, à ênfase dada, à forma de se falar. Na hora que a pessoa fala que ela realmente gosta de alguma coisa, geralmente ela tem uma intensidade, ela tem uma segurança maior do que aquele que às vezes fala, entendi, mas não foi bem assim. Tá? Então é importante prestar atenção nessa comunicação paralingual. E um bom comunicador não é somente aquele que passa as coisas bem, ele tem que também conseguir receber as informações adequadamente. E para isso, é sempre fundamental dar o retorno. Entendi, não entendi, ou mesmo balançar a cabeça se a pessoa estiver na sua frente. Deixar ser percebido o seu entendimento em relação ao que está acontecendo. Então, uma coisa importante é uma escuta eficaz. Prestar atenção, entender os gestos, deixar aquele que está passando a comunicação entender como é que está o entendimento do receptor. Diferentes tipos de comunicação acontecem e precisam ser percebidas, identificadas e algumas vezes tratadas de maneira diferente. Essa comunicação, então, pode ser interna ou externa. Geralmente, a comunicação externa é mais criteriosa, mais rigorosa. Isso não significa que a comunicação interna pode ser deixada de lado. As comunicações são formais ou informais, dependendo também da situação. Um contrato não vai ser escrito com uma linguagem informal. Uma mensagem numa rede social, no WhatsApp, não vai ser escrita com toda a formalidade e critério do mesmo contrato com esse cliente. Dependendo da relação, da proximidade, as pessoas são mais formais ou mais informais. Mas é preciso saber, né? Até que ponto pode se levar para a informalidade, até que cuidado que precisa ser tomado no sentido de se formalizar determinadas comunicações. Muitas comunicações acontecem em diferentes níveis hierárquicos, de uma chefia para um funcionário para a chefia. Nesse momento também precisa se perceber, se saber a melhor forma de se portar, de se comunicar, de se ter o respeito, de se ter a comunicação adequada. Uma comunicação também pode ser oficial ou não oficial. Uma comunicação oficial diz respeito aos relatórios previstos, aos contratos, às reuniões de entregas de documentos, à formalização técnica do projeto. Tudo isso é documento oficial do projeto. Alguns são oficiais, como a troca de e-mail, o esclarecimento de dúvidas, o bate-papo sobre como é que está andando o projeto, tudo mais. A comunicação ainda pode ser escrita ou oral. É claro que algumas coisas precisam estar escritas, às vezes registradas, formalizadas, passarem por protocolo, passarem por questões bem mais críticas, e outras não, ficam melhor faladas. Às vezes as duas coisas precisam ser consideradas, tanto a forma de falar e também o conteúdo escrito referente ao mesmo item. Cuidados precisam ser tomados em relação à comunicação. A comunicação precisa ser correta, de forma gramática, ortográfica, não escrever palavras erradas, conjugações incorretas, pontuação inadequada. Uma boa comunicação requer cuidados nesse sentido, mesmo hoje em dia. A comunicação também deve ser concisa, se expressar tudo o que tem da maneira mais simples, mais direta possível para não gerar dúvidas.
Ser muito prolixo, falar demais, pode atrapalhar muito e confundir, inclusive. A comunicação tem que ser clara. Quem está recebendo a informação deve entender o recado, deve entender se aquilo ali é uma obrigação para ele, se aquilo ali ele tem opção de fazer ou não fazer, deve entender o que vai ser feito, para quem deve ser reportado, tudo isso para que seja adequado. A comunicação também precisa ser coerente, ter um fluxo lógico, coerente das ideias, não comece a falar, dispersar, voltar no assunto, ir para outros lugares. Deve-se pensar, numa maneira mais adequada para quem está recebendo a comunicação, entendê-la, então ser coerente em termos de sequência. A comunicação deve ser controlada, não pode ser perdido um controle. A comunicação deve ser controlada, apresentada da melhor forma para quem precisa recebê-la, utilizando palavras, gráficos, o que for melhor. E também ter um certo cuidado em que pessoas que não possam ter acesso a ela o tenham. Cada vez mais a tecnologia ajuda nas comunicações, mas as tecnologias precisam ser tratadas da maneira correta. Não são soluções adequadas para qualquer tipo de comunicação. Um fator que influencia a escolha da tecnologia de comunicação é a urgência da necessidade de informações. A não ser que você saiba que uma pessoa está online, por exemplo, não adianta mandar uma mensagem e ficar rezando, torcendo para que ela veja de uma maneira virtual, por um e-mail, alguma coisa assim. Às vezes é necessário ainda usar o velho telefone ou ir presencialmente com alguém para passar uma comunicação urgente. Depende ainda da disponibilidade e confiabilidade da tecnologia. Não adianta querer impor a alguém que use uma tecnologia em um ambiente onde ele não consiga utilizar aquilo ali ou que não seja confiável, ele não tem um ambiente propício, por exemplo, um sistema operacional, um navegador de internet, que seja adequado para utilizar aquela ferramenta de comunicação. Uma tecnologia de comunicação também deve ser de fácil uso. É claro que em ambientes técnicos, principalmente o pessoal de TI, às vezes eles gostam de usar ferramentas tecnológicas que não são tão fáceis de usar assim, mas não é a regra comum para todos os projetos. Muitas vezes nós não sabemos o perfil de quem vai utilizar essa tecnologia, então ela deve ser facilitada em termos de uso para todos. A tecnologia também depende do ambiente do projeto. Se é um projeto simples, pequeno, com 3 pessoas na equipe que estão na mesma sala, não precisa do mesmo aparato tecnológico de um projeto com centenas, milhares de pessoas localizadas em diferentes pontos do planeta, com diferentes usuários, que falam diferentes línguas, que têm diferentes necessidades. Então, ela deve ser adequada ao projeto que vai ser realizado. Por fim, a escolha da tecnologia deve levar em consideração a sensibilidade, a confidencialidade das informações que vão ser passadas no projeto. Alguns projetos críticos, por exemplo, os associados a questões criminais, requisitos, tal. Deve ser considerado também a sensibilidade, a confidencialidade das informações. Projetos simples, com nenhum risco de vazamento ou que se vazar não aconteça nada em relação às informações, certamente podem ter um ambiente mais simples, menos rigoroso do que um projeto com questões de segurança, de informações super sigilosas, tudo mais. Então, isso também precisa ser considerado na escolha da tecnologia. Outro item importante em termos de comunicação é a realização de reuniões. Muitos provavelmente já passaram por reuniões onde vão muitas pessoas, fica um tempão e nada se resolve. Isso não pode ficar acontecendo nos projetos. Os projetos precisam ser gerenciados adequadamente, planejados, levados em consideração os planos. Então, precisa tomar muito cuidado e fazer com que as reuniões sejam eficientes. Alguns itens são fundamentais para uma boa reunião. Deve-se definir o horário da reunião que ela começa, mas também o horário
previsto para terminar e fazer de tudo para finalizar nesse tempo. Deve ser marcado com antecedência, com a pauta, com algo definido sobre o que vai ser tratado, para que as pessoas possam se preparar. Elas devem ser frequentes entre as pessoas, entre as equipes de projeto e clientes, por exemplo, mas não podem ser tão frequentes que incomodem, que perturbem, inclusive, o dia a dia das atividades das pessoas. Um cuidado é chamar as pessoas que precisam estar na reunião. Muitas vezes já participei de reuniões que alguém queria que eu fosse por algum motivo qualquer, mas que não fazia nenhum sentido estar dentro daquela reunião, com várias coisas para fazer fora e perdendo realmente tempo por lá. Então, as pessoas que vão para a reunião precisam ser pessoas que realmente deveriam estar nela. Deve estar previsto como são as regras para a reunião. Se algum fala, as perguntas vêm no final. Se alguém quer inserir um novo item, em que momento ele insere na pauta da reunião. Diferentes cuidados. Além disso, deve-se ter um registro dessa reunião. As reuniões, na grande maioria, têm um objetivo e que precisa ser registrado, o que foi definido para que seja repassado e as pessoas se lembrem ou se identifiquem coisas que elas precisam fazer com base nos resultados daquela reunião. Então, nesse contexto, é necessário se fazer uma ata, publicar essa ata para que todos os participantes da reunião e algumas vezes alguns que não participaram, mas que deveriam ter participado dessa reunião, tenham conhecimento sobre o que foi tratado e definido. O principal documento em termos de comunicações é um plano de comunicações com diversos itens. A versão 6 do PMBOK propõe alguns itens. Requisitos de comunicação de cada parte interessada. Então, o que ele precisa para poder se comunicar? Informações serão comunicadas. O processo de escalonamento, quando essas informações precisam subir na hierarquia. E por que essas informações estão sendo repassadas? Para que as pessoas entendam por que elas estão envolvidas na construção ou recebimento dessas informações. O plano também inclui intervalo de tempo ou frequência para distribuir essas informações, responsabilidades por passar essas informações e por autorizar, liberar informações que não são de uso público. Definição de quem que vai receber essas informações, métodos e tecnologias usadas para se tratar, para se realizar as comunicações e divulgar os resultados. Devem ser colocados ainda os recursos alocados para as comunicações, de onde vem, que recursos tecnológicos, financeiros são disponíveis para as comunicações. Será que tem recurso para se fazer uma teleconferência, para se mandar alguém para uma reunião externa? Tudo isso precisa ser definido. Métodos de atualização, refino desse plano, assim como outros planos de gerenciamento, esse plano pode precisar ser revisado. E como que funciona? Não basta alguém querer, vou mudar. Precisa de ter uma definição de regras. Glossário, terminologias utilizadas para que as pessoas entendam quando os colegas começam a usar abreviações ou formas simplificadas de comunicar. Diagrama do fluxo de informações que mostra de onde para onde vão as informações e alguma restrição de comunicação. Classificação das comunicações que não podem ser passadas para todas, situações em que determinadas tecnologias não podem ser utilizadas, informações que não podem chegar a um determinado público, esse tipo de informação. As reuniões precisam planejadas. Então, elas devem ter diversos itens definidos. Primeiro, objetivo, para que ela vai ser feita? Metodologia, alguém vai apresentar e os outros vão ouvir? Ou vai ser discussão? Como é que vai ser isso? O responsável por aquela comunicação, por aquela reunião, quem vai cuidar daquilo ali? Quem vai ser chamado para participar? Data, horário, duração, local, informações a respeito da comunicação e outras informações que sejam relevantes além disso. Além das reuniões, muitas comunicações são realizadas de forma escrita. Então, isso aí também precisa ser previamente definido, colocando o objetivo, o formato, alguns frameworks, inclusive, podem ser utilizados, responsável,
quem vai receber a informação, com que frequência, em que momento isso vai ser recebido, se for só uma vez, uma data específica ou um momento do projeto, se forem várias vezes, em que momento do mês, da semana, da quinzena, essa comunicação vai ser repassada.